Pai do Senhor, irmãos, que é o evangelista Eduardo. Estamos aqui nesta madrugada, já às 4 horas da manhã, para estar falando um pouco da palavra em nome de Jesus. A palavra de Deus é assim, irmãos, às vezes você não dorme, porque você fica meditando, pensando na palavra. E eu quero trazer uma reflexão para você, você que tem chamada, você que deseja obedecer à voz de Deus, você que deseja fazer aquilo que agrada o coração de Deus. Quero deixar um versículo para você no livro de Hebreus. Hebreus capítulo 11, onde está inserido a galeria da fé, onde o escritor começa dizendo que a fé é o firme fundamento daquilo que não se vê, mas se espera. Então, se nós queremos ter uma chamada, nós queremos exercer um ministério, a primeira coisa que nós temos que ter é fé. Pois a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Eu quero ler aqui em Hebreus 11, versículo 23, está escrito assim: pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandato do rei. Antes de ler o versículo de número 24, quero mostrar para você nesse texto que Moisés ele foi guardado pela fé. Os pais de Moisés estavam sob grande ameaça, pois naquele tempo, na época em que Moisés nasceu, foi dada uma ordem por Faraó que todos os meninos, homens, de 2 anos para baixo, seria lançado no rio, seria morto. Mas a fé, a determinação da mãe de Moisés, de Joquebede, a determinação do seu pai, a fé daquele casal, guardou aquela criança. A Bíblia diz que pela fé Moisés, já nascido, foi escondido por 3 meses. Então aquele casal, demonstração de fé, de coragem, eles decidiram guardar o filho que Deus lhes tinha dado. Agora o versículo de número 24, ele já vai muito além, já é um tempo bem distante, porque vai dizer assim: pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Pela fé, Moisés, sendo grande, recusou. Ele não foi rejeitado por Faraó, ele não foi abandonado por Faraó, ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Olha para você ver que interessante. Moisés recusa uma paternidade egípcia. Moisés recusa ser um egípcio, porque dentro de Moisés havia algo diferente. Dentro dele havia algo que movia a vida de Moisés. Havia uma chama dentro dele. Havia algo que queimava dentro dele. O versículo de número 25 vai dizer assim, ó: escolheu antes ser maltratado com o povo de Deus do que ter por um período, por um pouco de tempo, ter o gozo do pecado.
tendo por maiores riqueza o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Então Moisés, pela fé, ele tomou uma decisão. A sua fé vai fazer você tomar decisões. A sua fé vai fazer você realizar renúncias na sua vida. Tem coisa que, por lógica, você não vai deixar. Tem coisa que, por lógica, você não vai abandonar. Mas pela fé, Deus vai começar a mover na sua vida. Deus vai começar a trabalhar na sua vida. É pela fé. As coisas de Deus é feita por fé e não por vista. Não por vista. Moisés, pela fé, deixou o Egito, versículo 27, pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. A fé vai tirar o seu medo. Covardia, medo é ausência de fé. Tem muitas pessoas que estão presas. Tem muitas pessoas que estão cativas, presas num sistema corrupto, num sistema egípcio, porque tem medo de manifestar a sua fé. Tem medo de manifestar a sua fé. Tem pessoas que não têm coragem de manifestar a sua fé no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, no meio dos seus amigos. Eles não têm coragem de manifestar essa fé, porque são pessoas covardes, são pessoas tímidas. E a Bíblia diz que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Quando fala reino dos céus, está falando de salvação. Está falando de salvação. Que são pessoas covardes. Pessoas covardes não são salvas. Pessoas covardes, elas negam Jesus. Pessoas covardes, elas se escondem na hora que era para ela se apresentar, quando é para se apresentar como homem de Deus, como serva de Deus, ela se esconde. E esse tipo de pessoa não tem lugar no céu. O céu é lugar de gente guerreira, de gente corajoso, de gente que, apesar de não ter recurso, apesar de não ter condições, ele ainda avança, ela ainda avança pela fé. Moisés deixou a glória do Egito. Moisés renunciou à paternidade egípcia para ouvir a chamada de Deus. Ele preferiu, ele escolheu. Moisés, pela fé, não é pela razão, pela fé, ele fez uma escolha. Versículo 25, escolhendo antes ser maltratado. Quem é que escolhe ser maltratado? Quem é que escolhe ser perseguido? Quem é que escolhe ser caluniado? Moisés escolheu. Ele falou assim, é melhor ser maltratado. Relevará serra para mandará. É melhor ser pisado. É melhor ser caluniado com o povo de Deus do que viver no pecado do Egito, do que viver sobre as mãos de Faraó. Moisés tomou uma decisão. Pela fé ele disse, é melhor, eu prefiro, eu escolho passar luta, eu escolho enfrentar as adversidades, os ventos, a tempestade. Moisés estava falando, eu escolho enfrentar as calúnias, a perseguição, as difamações, eu escolho sofrer como homem de Deus, pois é melhor do que ter por um período de tempo aplauso,
a bajulação do Egito, o reconhecimento deste mundo, este mundo caído no pecado, este mundo afundado no pecado. Moisés, ele queria ver aquilo que o homem natural não vê. Moisés, pela fé, a Bíblia diz que Moisés ficou firme como vendo o invisível. Moisés viu que ninguém viu. Pela fé você vai ver, você vai enxergar o que ninguém enxerga. As pessoas vão olhar para você e dizer assim: que negócio é esse? Que visão é essa? Que loucura é essa? Você vai deixar tudo? Você vai abandonar sua carreira, vai abandonar o seu sonho para seguir esse negócio de chamada? Para sair feito doido com esse negócio de obra de Deus? Que obra de Deus que nada? Mas pela fé, você vai suportar as afrontas, as perseguições, as calúnias. Pela fé você vai vencer. Pela fé você vai vencer. É pela fé. Não é pela força do seu braço, é pela sua fé que você vai vencer. Não é porque alguém te prometeu algo, é pela tua fé que você vai vencer. Use a sua fé. Seja firme, constante, sempre abundante na obra do Senhor. Pois a Bíblia diz que o seu trabalho, ele não é vão no Senhor. O seu trabalho será recompensado. O seu trabalho será recompensado. Moisés não estava preocupado com as recompensas da terra, pois ele via o invisível. Pela fé ele celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue para que o destruidor dos primogênitos não o estocasse. Pela fé, passaram o mar vermelho como por terra seca, e intentando, os egípcios se afogaram. Olha que coisa interessante. Só atravessa o mar quem tem fé. Só chega do outro lado quem tem fé. Faraó tinha cavalos e cavaleiros. Faraó tinha um grande e poderoso exército. Mas Moisés, ele tinha fé. É a fé que vai fazer a diferença. Estou terminando. Eu quero deixar essa palavra no seu coração. Acredite na sua chamada. Acredite naquilo que Deus te prometeu. Não deixe ninguém, não deixe nada roubar de você a sua chamada. Aquilo que Deus lhe prometeu. Por mais que as coisas estejam difíceis, por mais que a situação esteja difícil, permaneça na fé, acreditando, ainda que com lágrimas, ainda que com choro, ainda que com noites e noites sem dormir, permaneça acreditando. Você vai atravessar esse mar. Você vai chegar no seu objetivo. Você vai ser um grande pregador, uma grande pregadora. Só precisa usar a fé. Só a fé. A fé é o firme fundamento daquilo que não se vê, mas se espera. Amém? Quero estar orando por a sua vida.
Senhor meu Deus e eterno Pai, Deus Criador do céu e da terra, meu Deus, eu te glorifico e te exalto, Senhor, e te apresento, meu Deus, cada vida nas tuas mãos. Pai, cada vida, cada pessoa que o Senhor tem chamado, cada pessoa, Pai, que arde uma chama, Senhor, no coração, uma chama do Evangelho, Senhor. Meu Deus, eu quero te pedir, fortalece estas pessoas, ó Pai. Joga por terra as barreiras, impedimento. Meu Deus, em nome de Jesus eu te peço, dá graça a essa pessoa, para que ela possa avançar, que ela possa andar, que ela possa fazer uso da fé para alcançar a vitória, o milagre, para realizar a obra a qual o Senhor tem com esta pessoa. Pai, em nome de Jesus, abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, abençoa os teus obreiros, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.